RTM Talk, um espaço de entrevistas sobre os mais variados temas da atualidade. Entra na conversa. Começa agora o RTM Talk. Sejam muito bem-vindos ao RTM Talk, o programa de entrevistas da RTM Portugal. Eu sou Ana Margarida e a convidada de hoje é a nova secretária-geral da European Evangelical Alliance, Connie Duarte. Bem-vinda, Connie. Muito obrigada. A Connie, que chega agora para substituir Thomas Butcher, da Suíça, que ocupava o cargo de secretário-geral desde o ano de 2012. Connie, é um prazer tê-la aqui conosco. Muito obrigada. É um prazer meu para estar convosco. Está tudo bem? Está tudo. Boa, isso é que é preciso. Connie, indo então mais direto ao assunto agora, podia-nos falar um pouquinho sobre a Aliança Evangélica Europeia? O que é que ela representa para o cristão enquanto indivíduo, mas também depois para a Igreja, ou seja, o coletivo? Primeiro, há três alianças evangélicas e as três alianças são ligadas, mas no mesmo tempo são mais ou menos independentes. Começando com World Evangelical Alliance, é uma aliança realmente para o mundo, que junta várias organizações, associações, igrejas, países, no nome de representar evangélicos no mundo perante autoridades políticas e não só. Depois temos a Aliança Evangélica Europeia e, obviamente, o nosso foco é Europa. E nós também representamos os evangélicos na Europa. Temos um escritório, por exemplo, em Bruxelas. Mas o nosso desejo é encontrar formas de unir evangélicos na Europa, no nome do Reino de Deus, de fazer evangelização, para trabalhar em necessidades humanitárias, para trabalhar com refugiados, para human trafficking, qualquer assunto que existe na nossa Europa. A Aliança Evangélica Europeia está lá para apoiar, dar a sua voz, dar a sua perspectiva evangélica europeia sobre o assunto. E depois temos alianças nacionais. Em Portugal temos a Aliança Evangélica Portuguesa, que faz parte da Aliança Evangélica Europeia. E essas trabalham muito mais com igrejas individuais e também associações que existem cá em Portugal. Então aqui nós podemos ter um pouquinho da ideia de como é que funciona tanto para o cristão enquanto indivíduo, mas também na coletividade, ou seja, todo o trabalho não deixa escapar ninguém para que todos se sintam apoiados e identificados, isso é muito bom. E como é que surgiu o convite para se tornar secretária-geral? Opa, é uma longa história. Eu juntei com a direção da Aliança Evangélica Europeia em 2017. Então, no meu trabalho como membro da direção, comecei a conhecer o movimento. Já depois de trabalhar na direção da Aliança Evangélica Portuguesa durante 3 anos. E essa deu uma vista do que estava a acontecer em Portugal, com as associações, com as igrejas. Mas depois, com a Europa, consegui ver ainda mais o que estava a acontecer. Então fiquei mesmo intrigada de como esses 40 e tal países conseguiam trabalhar juntos, apoiar uns aos outros. Gostei mesmo da minha posição de liderança. Até um dia que o Thomas Butcher disse que ele queria sair, ele já tem 67 anos e queria reformar-se. E começamos com a direção de procurar uma nova secretária-geral e mencionamos montes de nomes e sempre na minha cabeça havia uma voz a dizer: e tu, Connie? Mas silenciei essa voz durante Fugiu, né? Quis tempo. fugir. Fugi, como Jonas. E então nunca falei, nunca disse nada. 2 vezes membros da direção falaram comigo sobre essa possibilidade, mas outra vez não dei muito mais para conversar. Eu tenho muita coisa cá em Portugal, gosto de viver em Portugal, gosto do meu ministério aqui. Mas realmente nesse verão não consegui deixar isso a ficar na minha cabeça e no meu coração. E finalmente eu falei com a direção e eu disse: olha, eu estou disponível em uma condição.
eu não quero fazer isso sozinha. Não é a minha crença de liderança, eu gosto de trabalhar em equipa, e então eu nunca ia aceitar esse papel sozinha, mas se conseguir trabalhar com uma outra pessoa, aí estou mais interessada. E depois o nome de Jan Wessels foi sugerido, que também é um membro da direção atual da Aliança Evangélica Europeia. Eu conheço Jan também há muitos anos, trabalhamos muito bem juntos, e ele ficou muito entusiasmado também. Então vamos entrar realmente com co-líderes, com secretários-gerais, nessa missão. E para nós é mesmo importante trabalhar em equipa, um homem e uma mulher, para mostrar como pode ser feito. Como duas pessoas conseguem partilhar sem brigar e mostrar o ponto de vista feminino com o ponto de vista masculino e ter essa, não sei se é uma mudança ou essa oportunidade, se calhar, de mostrar uma nova forma como essa geração olha para a liderança e é mais em equipa e menos só individual. E isso é muito interessante, porque até a próxima pergunta era exatamente sobre isso, porque sabemos que lá está, assumiu junto com o Jan Wessels, que curiosamente é da Holanda, se não estamos em erro, certo? Sim. Pronto, e então havia muito esta questão de que se não será inusitado ter dois secretários e qual é que seria a razão para essa decisão, mas é muito, muito importante e agora dá para ver realmente o quão especial isso é, primeiro pelo facto de tem que ser em equipa, essa consciência que não fazemos nada sozinhos. E em segundo lugar, essa questão da perspectiva feminina e da perspectiva masculina, porque na verdade Deus conta com todos, não é específico Exatamente. Só para um sexo. Muito, muito interessante isso. E como é que então, por exemplo, quando olha assim para Portugal, acha que foi uma grande surpresa pela primeira vez a Aliança Evangélica ter uma portuguesa à frente como secretária-geral, porque no fundo a Connie já está aqui há bastantes anos e tal como referiu, gosta bastante de estar aqui. Sim. Eu não trabalho diretamente com a Aliança Evangélica Portuguesa neste momento, mas todos deles são os meus amigos. Então essa é uma pergunta mais difícil, porque não sei se eles olham para mim como uma portuguesa ser secretária-geral da Europa, e eles olham para mim, Connie, a nossa amiga tem essa posição. Então já ouvi da Aliança Evangélica Portuguesa e eles estão super entusiasmados, mas não era, uau, uma portuguesa está nessa posição, é uau, a nossa amiga. E eu acho que é algo mesmo especial. Não acontece em todos os países, mas Portugal primeiro, eles aceitam-me como uma portuguesa e claramente para as pessoas que não conseguem ver a minha cara, conseguem ouvir o meu sotaque, sou canadiana por nascimento. Sim, mas sou aceito aqui como portuguesa. Mas os portugueses que amam o seu país não são nacionalistas, eles são pessoas do mundo. Exato. Então, eles ficaram felizes para mim, como colega, como ministra, sua amiga, está nessa posição. Então, essa foi, pelo menos, como ouvi a sua expressão dessa notícia. Exato, daquilo que a Connie tinha mais perto, que foi mais no âmbito da amizade, mas eu creio que agora os nossos ouvintes que estão a ter consciência, eu acho que estão até bastante entusiasmados, porque seja como for, é uma representação portuguesa assim, isso para nós enche-nos de alegria, e também aquilo que a Connie estava a falar, porque nós acabamos por ser do mundo. E, aliás, basta olhar para Portugal, a quantidade de nações que nós recebemos e nós gostamos disso, é meio que partilhamos um pouquinho de tudo e todos e gostamos dessa mistura, isso é muito, muito, muito bom. Não sei se a Connie, ao trabalhar agora junto com a Aliança Europeia e olhando para os desafios que a Europa enfrenta, principalmente agora no estado em que nós estamos a viver ultimamente, como é que a Aliança ela faz frente a todos esses desafios? Por exemplo, não só agora a questão da guerra que nós estamos a viver, mas também os declínios da Igreja, a questão de imigração, como é que se posiciona? A Aliança Evangélica Europeia tem essa grande paixão
pelas igrejas em todos os países. E é o nosso desejo de ajudar com os recursos que são necessários, mas também de ouvir das boas práticas que cada igreja, cada aliança nacional está a pôr em prática. A nossa conversa, principalmente, ultimamente, com o lado este da Europa tem sido muito mais preciosa e já está uma secretária-geral que vai representar não só Portugal, mas o sul da Europa, que é uma voz que muitas vezes não ouvimos, porque a maior parte das secretárias-gerais vem do norte da Europa. Então essa aliança está muito mais interessada hoje em dia de ouvir essas vozes e depois representar isso a quem? Primeiro uns aos outros, como disse, para falar em boa prática. Mas também nós temos um parlamento em Bruxelas que é bastante importante para eles entender que a igreja está viva na Europa e nós temos uma voz e nós votamos neles. Uau! E então nós também representamos a voz evangélica perante da União Europeia. Então, quando há assuntos como aborto, como eutanásia, como identidade do género, sobre artificial intelligence, inteligência artificial, nós criamos documentos, nós estamos lá nas reuniões a representar o ponto de vista dos evangélicos nesses assuntos. Também representamos os evangélicos em frente ao Parlamento quando há ataques na liberdade religiosa. E nós estamos lá para apoiar todas as pessoas, até todas as religiões que estão a sentir ataques. Ficamos a apoiar a Igreja Católica, os muçulmanos, porque um ataque na liberdade religiosa para um é ataque na liberdade religiosa para todos. Exato. Então, é para nós importante. Mas nos últimos 5, 7 anos, a Aliança Europeia também está a trabalhar muito mais com igrejas, com refugiados e igrejas diáspora. E a tentar também elevar esses grupos para sentir e realmente fazer parte da Europa. De ter uma voz também que nos ensina sobre como eles abordam a sua fé. Nós organizamos também vários networks com tráfico humano, com pessoas com deficiências, com pessoas que trabalham com famílias, casais, jovens, e criamos um espaço para eles para juntar e trabalhar juntos, em vez de cada um ao seu, a aliança junto a esses grupos para trabalhar em conjunto. E por isso, quando temos guerras na Ucrânia ou quando temos ataques em outras partes da Europa, nós temos grandes networks de pessoas que com uma chamada ou com um e-mail ou com o WhatsApp, de repente, muitos evangélicos chegam lá muito mais rápido do que qualquer outra OGN, porque nós não temos essa burocracia. Uau! Não, e isso estava a fazer assim a cabeça explodir, porque no fundo isso é ser igreja, é estar onde é necessário estar. E então saber que essas redes, essas networks, elas estão em funcionamento é o que deve ser assim o reino de Deus, estar pronto a qualquer momento. Bem, e muito trabalho, pelo que eu ouvi aqui, muito trabalho. Exatamente, estou mesmo assustada pelas coisas que estão na minha frente. Mas tenho o Ian comigo e vamos conseguir. É isso, mas é aquele susto bom, digamos assim, é o susto de senso de responsabilidade, saber o que é que está à frente. Isso é bom. Connie, o que é que a Aliança pode fazer para apoiar e também encorajar as igrejas do nosso continente? Como é que pode ajudar a desenvolver, a crescer um pouco mais, assim nesse âmbito? Duas maneiras mais específicas. A primeira é o nosso website. Eu acho que no nosso website encontras lá uma secção chamada Recursos, Resources, que tem muita informação que a igreja local pode achar muito interessante, incluindo todos esses artigos que eu falei sobre a homossexualidade, sobre essa eutanásia, sobre muitos temas, inteligência artificial. Então, essa pode ajudar
as igrejas, com as coisas na atualidade, que temos dificuldades, cada igreja, encontrar a sua pesquisa. Nós também temos informação sobre as eleições, por exemplo, como podemos votar com inteligência, com boa consciência. Então, temos essa secção também. Esta é a primeira maneira, provavelmente o mais normal para as igrejas. Mas como Aliança Europeia, nós trabalhamos mais com as alianças nacionais. E nós passamos muito mais tempo com as lideranças nacionais para ajudar eles a ajudar as suas igrejas. Obviamente, eu, aqui em Portugal, não consigo ajudar uma igreja em Moldávia. Mas eu consigo falar com o secretário-geral da Aliança da Moldávia. E conjunto, ele pode fazer perguntas, eu posso partilhar os meus networks, o meu know-how, os recursos que nós temos, partilhamos com ele e ele com as suas igrejas. Então, o nosso trabalho na Aliança Europeia é para apoiar as alianças nacionais, que realmente fazem o trabalho na terra, da sua terra. Pois eu vejo vocês como se fossem o suporte, ou seja, vão estendendo os braços, Sim. Vamos dizer assim, até às alianças nacionais. Consigo perceber isso. Seria muito raro que a Aliança Europeia trabalhe diretamente como uma igreja. Trabalhamos com ou igrejas ou numa conferência, mas sempre com a Aliança Nacional. Sim. E quais são os fatores assim mais desafiantes que a Connie encontra no desenvolvimento das igrejas aqui na Europa? Daquilo que já tem conhecimento, do que já viu, do que já trabalhou. Estamos cada vez mais seculares. Esse é o grande desafio. Eu acho que não há crente em qualquer lado que não diria que esse é o primeiro dificuldade que nós temos, é como combater o secularismo. É mesmo difícil. Como podemos ser igreja e não só falar sobre igreja. É muito fácil até participar numa igreja ou pensar igreja prédio, mas como podemos ser igreja? Ou seja, quando não estou no domingo, como ainda posso ser? E passar essa mensagem que a igreja é muito maior do que um prédio, ou até a minha igreja local é grande, é enorme. E quando falamos sobre grande e enorme, depois a outra dificuldade é como conseguimos falar a mesma linguagem. Nós temos certa maneira de falar como evangélicos cá em Portugal. E provavelmente é fácil relacionar com os espanhóis, e provavelmente italianos, franceses. Mas agora mudamos para o norte. Eles têm outra maneira de ver até a sua fé. Verdade. Porque eles são, a maior parte, protestantes. E depois mudamos para o centro da Europa. E eles sofreram muito com guerras internas. E como eles olharam pela sua fé é diferente que nós. E agora temos a parte este, que são mais ortodoxos, que não tem nada a ver. Exato. E como podemos ser igreja com tantas culturas e tantas compreensões e ser como Jesus disse, vocês têm de mostrar ao mundo que vocês são um. Esse é um enorme desafio que nós temos como igrejas. Eu acho que nós temos o desafio de envolver mais mulheres. Ao longo dos anos, a nossa voz tem sido muito silenciada e agora temos de deixar mulheres a falar. Os jovens temos essa tendência de esperar até eles têm 40 anos para assumir liderança, mas já não são jovens. Então, essa sua voz, se não queremos perder os jovens, temos de incluir os jovens, mas incluir jovens não é só para estar na sala silenciados, é outra vez dar voz a eles. E como podemos fazer isso? Como o grande desafio que eu tenho, eu sou mãe, com 2 jovens em casa, e estamos a lidar isso na Europa. Como é que consigo ensinar os nossos filhos primeiro a pensar, e não só engolir a minha fé, mas pensar sobre a sua fé,
como eles conseguem pensar sobre a sua realidade, a viver no mundo que eles têm, que é muito diferente do que o mundo que eu vivi quando eu tinha a sua idade. Eles ambos têm imensos amigos que lutam com a sua sexualidade, que já são envolvidos em drogas e álcool, e como podemos ensinar a amar o outro e ficar firme. Exatamente. De não fazer compromissos que eles não devem fazer com o mundo. Ou como eles conseguem ficar a ministrar sem ficar parte. E então essa para todos nós, em qualquer país e qualquer igreja, é mesmo difícil o desafio, mas ninguém faz isso sozinho. Eu imagino se fiquei vivo há 6.000 anos, atrás eles diriam a mesma coisa. Opa, jovens hoje em dia são muito complicados. Mas nós temos o mesmo Espírito Santo. Exatamente. E então podemos descansar que dia após dia ele abre os nossos olhos, ele ajuda-nos com as palavras. Igreja ainda é igreja, Jesus ainda é o Senhor, e essa é a confiança que tenho. Difícil é, mas a vitória é seguro, também é. Exatamente. E é curioso que a Connie estava a falar e eu estava aqui a relembrar que o reino de Deus ele é um reino de gerações e nenhumas são descartadas pelo próprio Deus, Exatamente. Nenhumas são colocadas de fora. E ninguém entra em reforma. Exatamente, isso sem dúvida, eu não podia concordar mais. Até porque a nossa última pergunta aqui era como é que há esse apoio no alcance das novas gerações, que na verdade elas já são atuais, porque elas já fazem parte deste tempo, mas eu acho que era aquilo que a Connie estava a falar, é dar-lhes voz, é dar-lhes essa oportunidade. Como apoiar então para esse alcance dessas gerações? Esta é dos 5 coisas provavelmente mais importantes na lista do Jan e da Connie, para o nosso primeiro mandato, primeira parte do nosso mandato. E como é que podemos dar a voz aos jovens? Obviamente, dar a voz não é tão simples. Não vamos dar a voz de alguém com 12 anos a falar com uma pessoa com 50 anos. E então, como encontrar esse equilíbrio? Quais são as áreas onde eles conseguem e devem falar, onde eles devem ficar em silêncio um pouco mais tempo? Essas são coisas que estão nas nossas cabeças. E outra vez, cada país tem a sua própria definição de jovem. O jovem cá em Portugal, muitas vezes até 35 anos, se a pessoa for solteiro. Exatamente. Mas na Inglaterra é 18. E então, a minha resposta, Ana Margarida, eu não sei ainda. Não sei. Mas é sincera e é uma realidade, pelo menos. Mas quero mesmo, eu quero ver a Aliança Evangélica Europeia e os nacionais a não pensar na próxima geração, mas como tu dizes, pensar em nós. Nós todos somos da mesma geração porque estamos a viver nessa geração. Exatamente. Então, como podemos ser comunidade juntos? E que parte de cada um tem nessa comunidade que nós chamamos de igreja? E como promover e dizer, olha para este grupo agora, e vocês fazem a sua cena, ensina-nos. Essa é o que quero. Eu quero conversar muito e ouvir muito nos próximos 2 ou 3 anos as jovens e mulheres e pessoas com deficiências e as minorias. Eu quero ouvir as suas vozes e ouvir a deles, onde eles acham que eles podem fazer parte da nossa Europa e a nossa igreja. E depois vamos começar a implementar algumas das suas ideias. Porque é o povo que tem de dizer, não é a liderança dizer, vocês vão fazer isso. Eu quero ouvir. Eu preciso de ouvir primeiro.
Connie, a minha cabeça está a explodir porque a única coisa que eu consigo pensar é literalmente como se está a agir como o reino de Deus, onde ninguém fica de fora, seja qual for a condição, seja qual for o estatuto, seja qual for a geração, seja lá o que for, ninguém fica de fora. E Connie, foi um prazer enorme falar consigo, a sério, eu acho que ainda... Obrigada. Eu fiquei esclarecida, eu acredito que os nossos ouvintes também, e muito obrigada por ter aceito o nosso convite, de verdade. Obrigada pelo convite, foi mesmo um prazer também de estar contigo. No mais, olha, nós vamos continuar a orar para que os projetos eles avancem e para que Deus assim vos conduza em muita sabedoria. Mas muito obrigada. O meu muito obrigado em voz dos jovens, principalmente isso. É bom saber que não estamos esquecidos. Nunca. Os meus 2 em casa nunca vão deixar-me esquecer dos jovens. Não há como, né? E assim nos despedimos de mais um RTM Talk, o programa de entrevistas da RTM Portugal. Eu sou a Ana Margarida e cá fica à vossa espera para o próximo RTM Talk. RTM Talk, um espaço de entrevistas sobre os mais variados temas da atualidade, na emissão online e nas principais plataformas digitais.